tarde a todos. Nós estamos começando aqui pela agência Infra, o Infra Debate Live, e gostaríamos de agradecer aos nossos assinantes, aos assinantes da agência Infra, que estão aqui assistindo a esse programa. O Infra Debate Live é um projeto da agência Infra, aqui nesse período de profunda transformação social e econômica do país, a gente possa discutir os temas mais importantes aí do setor com especialistas do setor público, do setor privado, para que os assinantes da agência Infra possam ampliar a sua capacidade, o seu conhecimento aí sobre o que está ocorrendo, né? Bom, e a gente decidiu começar essa série de eventos pela aviação civil, por ter sido até o momento o setor da infraestrutura com o mais profundo impacto decorrente da pandemia da Covid-19. E para falar sobre as ações que estão sendo adotadas no setor, nós convidamos o secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, o Rony Glesman. O Rony Glesman é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com especialização em Economia na Universidade de Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha. Ele foi gerente de análise de mercado da ANAC, diretor de políticas regulatórias da Secretaria Nacional de Aviação Civil, quando ela estava no Ministério dos Transportes, e desde 99 ele é o secretário de Aviação Civil, já no Ministério da Infraestrutura. O Eduardo Sanovitz vai estar com a gente para nos ajudarmos aí a ampliar essa discussão. O Sanovitz é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, onde ele também é professor do curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. O Sanovitz foi presidente da Embratur e, desde a fundação da associação, ele é o presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. O Diogo Oliveira, que é economista, servidor público, ocupou diversos cargos no alto escalão do governo federal, e entre eles o de ministro do Planejamento e presidente do BNDES. O Diogo atualmente é o presidente da ANEA, Associação das Empresas concessionárias de serviços de aeroportos. Bom, nossa proposta é que o evento dure 1 hora, e eu gostaria de pedir ao secretário Rony para fazer uma breve exposição inicial para que possamos ver o panorama de hoje, já que a situação, imagino, mude diariamente. Qual é a situação do setor aéreo no país hoje? Boa tarde, Rony. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Diogo. Olá, Jimmy. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, um fórum de discussão tão bacana, tão importante quanto isso. Eu acho que vai ser bastante produtivo esse tempo que a gente vai ter aqui agora nessa tarde de sexta-feira. Bom, de fato, Jimmy, a gente está vivendo aí no setor de transporte aéreo, sem dúvida nenhuma, a maior crise da história do setor, né? Superando, inclusive, crises famosas, aí, como a crise do 11 de setembro, né? Recentemente tivemos também a questão da recessão econômica no Brasil, mas dessa vez, de fato, a aviação civil ela foi atingida em cheio aí pela questão da pandemia. É natural que, num momento como esse, né, de crise pandêmica, a tendência de todos é ficar em casa, não sair de casa, não se deslocar, e o setor de transportes como um todo, transporte de passageiro, sofre bastante, e especialmente o setor de transporte aéreo. Nós temos, né, a aviação, o avião é um ambiente confinado, de confinamento, pessoas muito próximas, fechadas dentro de uma cabine aeronáutica. Então, tudo isso rapidamente fez com que os bookings das companhias aéreas fossem rapidamente, de uma maneira incrivelmente rápida, eles foram consumidos de um dia para o outro, assim, de um dia para o outro. Antes mesmo da população brasileira, até da população mundial, se atentar para o tamanho dessa crise, para a dimensão dessa crise, o setor de aviação já estava vendo seus bookings caírem brutalmente, redução de vendas de maneira muito rápida e um aumento muito grande dos pedidos de cancelamento e de devolução de passagens aéreas. Eu costumo dizer que o setor de aviação foi o primeiro a levantar aí a luz de alerta com relação a essa crise,
Nós somos aqui no Brasil o primeiro setor a dar a notícia ao governo federal e ao Ministério da Economia, principalmente, de que a crise era muito grave, era muito profunda, e exatamente porque nós começamos a sentir isso na pele ao ver aí o caixa das companhias aéreas sendo consumido de maneira muito rápida. A vantagem que o setor de aviação tem, né, no DNA, nós temos no nosso DNA a questão do tempo-resposta para crises, né? Nós somos preparados para responder para crises, né? Crises de qualquer natureza, e conseguimos tomar algumas iniciativas, né? Sempre conversando muito com o setor, tanto das empresas aéreas quanto dos aeroportos, né? Tendo esse feedback quase que diário, momentâneo com eles, e começamos a traçar algumas ações aqui no governo federal para se preparar para a crise que a gente estava vislumbrando. A primeira ação delas foi com relação aos slots, ao waiver que foi dado dos slots pela ANAC, né? Não faz sentido, nesse momento, cobrar regularidade na operação dos slots, né? Porque nós temos uma demanda bastante baixa, então, de fato, nenhuma companhia aérea vai conseguir cumprir índices de regularidade de 80%, 90% para operar seus slots. Esse waiver foi dado logo no iniciozinho da crise e nós temos já definido para essa temporada, que vai até outubro, nós já não temos mais essa exigência da regularidade, comprovação de regularidade no uso dos slots. E talvez aí nós vamos depois definir durante quanto tempo isso vai vigorar. Imediatamente também conseguimos sair com uma medida provisória, dando um prazo para reembolso das passagens aéreas, porque a gente viu que, em determinados momentos, a companhia aérea estava tendo geração de caixa negativo, ou seja, ela desembolsava mais com os reembolsos do que o que ela vendia naquele dia, então, né, o saldo de caixa dela diário era negativo, e aí imediatamente nós chamamos os órgãos de defesa do consumidor, Senacom, Ministério Público do Consumidor, a própria ANAC, a agência reguladora, e o governo federal, junto com as companhias aéreas, e fizemos aí, na verdade, um belo acordo, que, na minha opinião, ficou bastante robusto, no sentido de incentivar o passageiro a deixar o dinheiro no setor, né? Ou seja, ao invés dele pedir o reembolso, ele tem um benefício para deixar o crédito junto à companhia aérea, ele não é penalizado ao optar por deixar o crédito, ele cancela a viagem dele e mantém o crédito na companhia. Em troca disso, o passageiro que exigir o crédito de volta, o seu reembolso, a companhia aérea tem 12 meses para poder fazer. Isso deu uma folga de caixa muito grande, né? Os passageiros conseguem manter aí os seus direitos junto às companhias aéreas, mas não exige o desembolso agora imediato de caixa. Um outro ponto importante que nós fizemos, também por medida provisória, foi já postergar o pagamento das outorgas que os aeroportos concedidos, as operadoras aeroportuárias no Brasil têm a pagar. Geralmente esses pagamentos eles são pesados e eles acontecem no meio do ano, nos meses de maio, junho e julho, geralmente no mês de julho. Nós já diferimos e jogamos esse pagamento já para dezembro, especificamente para o dia 18 de dezembro, no sentido de tirar da frente essa obrigação, que é uma obrigação muito pesada para os aeroportos, que também estão sendo fortemente impactados pela crise, e abrimos aí um prazo para negociação dos reequilíbrios econômicos financeiros dos contratos de concessão. Afinal de contas, nesses contratos de concessão, o risco para casos fortuitos, força maior, fato do príncipe ou coisa do tipo, ele está alocado para o poder concedente, para o poder público, então será necessária uma revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, e aí, ao jogar para dezembro, além de ganhar fôlego no caixa dos aeroportos, nós também abrimos uma janela para já começar a rodar esses pleitos de reequilíbrio. Um outro ponto diz respeito à disponibilização de pátios militares, de aeronaves, né? Nas áreas militares e nas áreas da Infraero. A gente tem que lembrar que agora, durante o período mais agudo dessa crise, nós teremos aí mais de 300, quase 350, 400 aeronaves, pode chegar a 400 aeronaves em solo, groundeadas, né, hibernando durante esse período. A gente espera que isso seja um período o menor possível, mas teremos muitas aeronaves em solo, já está acontecendo isso, e aí nós liberamos os pátios militares e os pátios da Infraero, sem ônus para as companhias aéreas, de modo que elas tenham opção, né, de deixar as aeronaves nos aeroportos concedidos, e logicamente serão
tarifadas por isso, serão cobradas disso, ou tenham a alternativa de colocar num pátio público e aí ele não seria onerado. Afinal de contas, é uma situação completamente atípica. Nenhuma companhia aérea previu no seu plano de negócios ter que deixar, né, praticamente toda a sua frota groundeada por um período que pode ser de 2, 3, 4 meses. Ninguém ainda tem muito essa resposta afiada, né? E, finalmente, abrimos aí, eu acho que vai ser o grande ponto de discussão dessa live, as negociações para linhas de crédito, e aí eu vou deixar para falar um pouco do crédito com mais detalhe para frente, eu acho que o Eduardo vai falar nisso e o Diogo também, que nesse momento de caixa bastante combalido, a solução econômica clássica para esse tipo de situação não tem mistério, ela se baseia em 3 coisas: a primeira é crédito, a segunda é crédito e a terceira é crédito. Então, a gente precisa, de fato, de linhas de crédito para poder superar essa fase mais aguda da crise, retomar o setor, e aí depois a gente vai liquidando esses créditos para frente. Mas aí eu vou parar por aqui como fala inicial, e aí abrir para Eduardo e Diogo aí fazerem seus comentários iniciais. Eu queria passar ao Eduardo, vou começar com o Eduardo e depois passo ao Diogo, e lembrar aos assistentes que eles podem enviar perguntas no canal, pelo chat do canal do YouTube, e, na medida do possível, aqui nós vamos fazer as que vierem também dos assinantes. Eduardo, eu queria que você comentasse, então, e depois o Diogo, o que você... se essas medidas que o governo tomou hoje, elas conseguem dar um equilíbrio, não vou nem chamar de equilíbrio, pelo menos uma posição mínima para que o setor possa seguir na atual situação, para depois a gente entrar aí nessa parte do crédito, da liquidez, do caixa, tanto para a área das empresas aéreas como das concessionárias de aeroportos. Depois a gente trocar uma ideia sobre isso. Eduardo, por favor. Boa tarde, grato pelo convite. É um prazer estar numa conversa contigo, o Rony e o Diogo. Nós temos um convívio praticamente cotidiano por conta dessa agenda que o Rony vinha escrevendo com muita propriedade. Eu estou vendo algum ruído no fundo, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Então tá bom. Eu creio que, basicamente, para ser bem objetivo, acho que o cenário atual é do conhecimento de todos. Nós temos uma queda de demanda da aviação doméstica em 90%, da aviação internacional em 100%. Quem hoje está voando no país, basicamente, são pessoas que têm uma necessidade absoluta de viagem, não podem adiar. Segundo, pessoas cujas empresas estão interrompendo atividades e indo para home office, e eles são de uma região diferente daquela em que trabalham, então estão regressando à casa. E terceiro, o pessoal que está sendo repatriado, estava no exterior e está voltando para o país. Nós percebemos esse movimento com alguma antecedência em relação ao conjunto da economia, porque foi fácil verificar em algum momento que nós tínhamos aviões com 85%, 90% de ocupação, começaram a decolar com 32%, 28%, e organizamos um painel com 28 medidas necessárias para que a gente enfrentasse o cenário. Um primeiro conjunto de medidas internas, voltadas para relações de trabalho, revisão de pagamentos, revisão de processo de gestão, já implementadas ou em implementação final. Um segundo pacote, que é esse que o Rony descreveu com muita propriedade, foram demandas que nós fizemos voltadas a esse eixo Ministério da Infraestrutura, Ministério da Defesa, depois ANAC, CAD e Senacom, que pertence ao Ministério da Justiça. Essas demandas foram rapidamente atendidas. Eu quero aqui fazer um registro público do grau de proatividade, parceria, assim, do grau de decisão e da capacidade de ação rápida e eficaz da equipe do Ministério do Turismo, da Secretaria de Aviação Civil e dos demais colegas ali que interagem conosco. Esse conjunto de medidas
rapidamente foi implementado. Eu creio que os destaques já foram mencionados aqui pelo Rony, não preciso repetir. E um terceiro conjunto de medidas que nós colocamos foram dirigidos ao Ministério da Economia. Foram precisamente 6, entre elas o destaque para a necessidade de uma linha de crédito via BNDES. As outras 5 medidas estão ligadas à liberação de fundo de garantia para os colaboradores, principalmente os que estão em licença sem vencimento, e mais 4 ligadas a questões tributárias, retirada de PIS/COFINS, retomar zero leasing, o IR sobre o leasing, etc. Mas eu diria que é como se 75% da solução da nossa agenda de caixa no momento estivesse no BNDES, 25% na somatória das demais medidas. Esse tema já é público por conta do conjunto de notícias que a mídia especializada vem colocando. A demanda de um volume de crédito que varia de 2,5 a 3,5 bilhões de reais por empresa, varia um pouco mais para lá ou mais para cá, dependendo da situação de cada uma. O BNDES construiu uma proposta que nós aceitamos do ponto de vista do prazo, da carência e dos juros, e temos uma divergência de princípio em relação à fórmula de precificação da garantia. O BNDES está propondo uma precificação com uma debenture cujo valor é o das ações a preço atual. Nós entendemos que esse conceito não é correto, dado que as ações das empresas caíram mais de 80% ou ao redor disso por conta de fatores absolutamente exógenos ou externos à nossa governabilidade. Não tivemos nenhum problema com avião, com gestão, com contabilidade, com consumidor, fornecedor, nada. Simplesmente as ações caíram por conta da crise sanitária. Portanto, ao retorno desse processo, os aviões estarão aí com os seus pilotos, comandantes, aeroportos, demanda, destinos, eventos, congressos, etc. Para dar uma ideia a vocês do que significa isso, anteontem, tem 3 dias, foi fechado um acordo entre o governo americano e as empresas aéreas, também já é de conhecimento público. Lá, o Tesouro Americano, a empresa aérea em que ele assume a maior fatia, ele fica com 3%, é a American Airlines. O BNDES, na sua proposta original, tenderia a ficar com quase 30% das empresas aéreas brasileiras, das 3 empresas, né? Variando novamente um pouco para lá, um pouco para cá. Há uma novidade nesse processo grande e importante, que é o fato de que ontem o BNDES, o Ministério da Economia, criaram um pool de bancos, chamando os bancos privados para esse debate. Ontem nós fomos formalmente comunicados disso, cada uma das empresas, e imaginamos que nos próximos dias deva ser apresentada uma nova proposição, uma revisão das proposições atuais para cada uma das empresas. Nós seguimos debatendo, seguimos negociando, acreditamos que chegaremos a um bom termo e que esse reforço técnico, esse reforço de experiência e de história representado pela entrada dos demais bancos no tema, além de dar mais liquidez, mais consistência a qualquer tipo de desenho econômico, também vai ajudar a somar novas alternativas e novas formas de se construir uma solução para esse tema. O dado positivo nisso tudo, com isso eu concluo, é que esse cenário encontra as empresas brasileiras num momento bastante saudável. Quer dizer, nós temos musculatura, dado que conseguimos muito rapidamente, e com apoio, novamente, repito, do Ministério da Infraestrutura, diminuir o custo fixo e também diminuir o custo variável, nós temos estrutura para conduzir essa negociação a termo. Eu creio que, como introdução, acho que isso é o fundamental. Eu fico à disposição para debates e perguntas. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Diogo, então eu vou passar para você agora para que a gente tenha um panorama aí do setor das concessionárias de aeroportos, enfim, qual
qual é a situação hoje dessas empresas? O meu áudio estava desligado aqui, agora sim. Agora Oi, Jimmy. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Rony. Um prazer estar com vocês aqui nessa live. Eu acrescentaria aqui, Jimmy, em relação à situação do mercado, ao que o Edu já relatou, é o fato de que entre os aeroportos há uma certa heterogeneidade, né? Então, você tem alguns aeroportos onde a redução de movimento é completa, né? Muitos aeroportos estão completamente paralisados, e alguns têm um movimento ainda reduzido, extremamente reduzido, e alguns um pouquinho mais de movimento. Então, eu te diria, por exemplo, hoje, você tem alguns aeroportos que têm 3 voos diários, outros aeroportos 10, 15 voos diários, né? E mesmo o Guarulhos, que é o nosso maior aeroporto, está operando com níveis, né, completamente reduzidos de movimentação de passageiros. Eu acho importante ressaltar nessa preleção inicial, Jimmy e demais colegas, né, o que um pouco o Edu falou da reação rápida que nós tivemos dos principais interlocutores nossos no governo federal, em particular o Ministério da Infraestrutura, através da SAC e das outras secretarias, o Ministério da Defesa, a ANAC, em particular. Preciso ressaltar que houve uma reação bastante rápida em alguns temas importantes. Então, no caso dos aeroportos, a medida mais importante foi a prorrogação das outorgas, do pagamento das outorgas para dezembro, e o BNDES também anunciou, né, a postergação do pagamento das parcelas do financiamento por 6 meses. Né? E do lado tributário, nós tivemos a postergação para agosto dos pagamentos, né, que seriam feitos agora em abril e maio. Bom, o que é importante dizer nesse momento, Jimmy, é que essas medidas, do nosso ponto de vista, são extremamente importantes, eficientes e oportunas. Entretanto, a nossa percepção e a nossa visão é de que essa crise vai se alongar por um tempo maior. Né? Então, o tempo, o timing, a duração dessas medidas talvez precise, em algum momento, ser ampliado, porque, evidentemente, que a crise não vai se resolver, do ponto de vista do setor aéreo, dentro de 6 meses, como tem sido a duração dessas medidas. Né? Então, eu acho que esse é um debate que está se iniciando. Talvez a gente tenha que, né, tratar disso com as autoridades mais adiante, mas hoje a situação que eu acho inicialmente importante colocar é que as medidas estão funcionando, foram extremamente oportunas. Entretanto, nós temos uma preocupação com a questão do tempo. É evidente que nesse momento há tempo ainda para a gente discutir isso mais adiante, mas essa é a questão principal hoje que nos preocupa. E nos preocupa muito, né, a formulação de um plano para a retomada desse negócio. Eu acho que nós temos que aproveitar exatamente esse momento, né, de crise, de paralisia, para começar a entabular quais são as ações, quais são as medidas, qual é o custo que nós vamos tomar, né, assim que as coisas começarem a retornar à normalidade e essas medidas de restrição de movimentação forem sendo levantadas. A nosso ver, esse plano deve estar baseado em 2 vertentes principais. A primeira delas é a redução dos custos. Né? Há uma série de custos imputados ao transporte aéreo no Brasil que, a nosso ver, deverão ser objeto de grande revisão na perspectiva de uma retomada da indústria. E a segunda vertente é a criação, a adoção de uma série de ações e medidas que permitam uma melhor percepção do
passageiro sobre a segurança do transporte aéreo do ponto de vista sanitário. Sempre lembrando que o transporte aéreo é, sem a menor sombra de dúvida, o transporte de massa mais seguro do ponto de vista de ocorrência de fatalidades e acidentes, né? Entretanto, é preciso que a gente dê um passo além no sentido de gerar a percepção do passageiro. Você não né, como diz aquele ditado antigo romano, né? A mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer, né? Então, aqui é um pouco disso. A gente não é suficiente que o transporte seja seguro, é preciso que também o passageiro perceba isso, né? E, evidentemente, que essas medidas precisam ser padronizadas, precisam ser medidas que tenham adoção universal no sistema de transporte aéreo nacional e, preferencialmente, que sejam alinhadas com práticas internacionais. Então, eu diria que hoje nós temos aqui algumas questões ainda a resolver, como bem mencionou o Edu, a questão do financiamento das companhias aéreas. No caso dos aeroportos, basicamente, nós estamos tratando dessa questão do financiamento com o BNDES, mas eu acho que é muito oportuno que a gente comece também a se preparar para o futuro, pensando quais são as ações necessárias para a gente retomar essa indústria. Bom, obrigado, Diogo. Eu vou passar para que ele, perguntando para ele bem diretamente, qual é a posição que o governo tem em relação ao que está a essas negociações no BNDES em relação à ajuda financeira, vamos chamar assim, para o setor aéreo e para as concessões. É isso, Jimmy. Deixa só eu contextualizar, então, como é que a gente começou a trabalhar essa questão do crédito no setor de transporte aéreo, né? Qual é o plano de uma maneira mais macro, né? Nós dividimos em 3 linhas de ações a questão do crédito. Uma linha de ação com relação às pequenas empresas do setor, né? As empresas de serviços auxiliares de transporte aéreo, as exatas, as empresas aéreas que atuam no regional, no subregional, né? Porque essas empresas elas vão passar por um período grande de hibernação e aí a gente precisa, de fato, prover crédito para elas. A outra linha é a linha com relação aos aeroportos, né? Que o Diogo já comentou um pouco disso, com relação a standstill aí, dado pelo BNDES já de pronto de 6 meses. Tem também uma discussão com relação à conta reserva, liberação das contas reserva, que são constituídas anualmente para pagamento das outorgas. Ora, se nós deslocamos, né, as outorgas para dezembro, e essas outorgas lá em dezembro, elas serão reduzidas em termos do reequilíbrio econômico-financeiro pela crise pandêmica, então a gente está discutindo com o BNDES também a possibilidade de liberar essas contas reservas para dar liquidez aí para os aeroportos poderem passar por essa fase mais aguda da crise. E uma linha grande também, que seria a nossa terceira perna nesse processo, que é o que o Edu comentou, com relação à linha de crédito para as companhias aéreas. Essa, com relação, talvez seja a maior de todas elas, para as 3 grandes companhias aéreas brasileiras. Ao contrário do que eu tenho lido na imprensa, é importante esclarecer que nós não estamos, o BNDES não está trabalhando com debêntures conversíveis, tá? Tecnicamente, são debêntures simples, né? É uma emissão de debêntures simples, que vai ser comercializada pelos bancos, vai ser comercializada entre os bancos que vão fazer parte desse sindicato que eles chamam de bancos, né? BNDES é o líder, e outros bancos que têm exposição ao setor aéreo também farão parte desse sindicato de bancos que vão adquirir esses títulos, né? Mas são títulos simples, são debêntures simples. A grande discussão é porque, junto com a debênture simples, é acoplado um mecanismo de bônus de subscrição, que é um segundo papel que vai ser emitido pelas companhias aéreas, e é exatamente nesse papel que as discussões, nesse momento, elas estão acontecendo. A emissão da debênture está em condições bastante favoráveis para as companhias aéreas. O BNDES está trabalhando com um spread básico de juros, com TLP, e mais um spread, que é o menor spread que o banco utiliza, que é 1,3% ao ano. Então, a taxa que está se negociando é uma taxa bastante incentivada para as companhias aéreas.
também um prazo de carência, né, 2 anos de carência para pagamento de principal, 1 ano de carência para pagamento de juros e uma debênture com emissão de 5 anos. Né? A profundidade é mais ou menos essa que o Edu comentou mesmo, ela varia de 2,5 a 3,5 bilhões por companhia aérea, dependendo das condições, né? E a discussão toda agora reside na emissão desse bônus de subscrição, que é uma emissão que vai, na verdade, cobrir aí o risco dessa operação, ajudar, né, a cobrir o risco dessa operação, e aí é que está se discutindo as características desse bônus, né? Tanto o tamanho dele, a profundidade do bônus, quanto é um bônus que vai ser exercido ao final dos 5 anos da debênture, né? Quanto o chamado strike point, que é o ponto de conversão, né? A que valor de ação esse bônus de subscrição será convertido. É isso que pode, o que o Edu comentou, é isso que pode chegar, num cenário mais pessimista, a uma mordida de 30%, até 30% do equity, do capital das companhias aéreas, o que tem sido considerado pelas empresas aéreas bastante desalinhado com o que a gente tem visto em mercados maduros, como o mercado norte-americano e o mercado europeu. Essa discussão está em andamento diariamente, dioturnamente, de hora em hora, os assuntos vão se evoluindo, mas nós estamos com expectativas de que as duas partes aí, né, empresas aéreas e banco, consigam se entender. O BNDES trouxe para dentro dessa discussão os bancos privados, para poder dar exatamente esse peso de mercado na negociação. A negociação ela vai ser feita a mercado, em que pese a situação atual não ser uma situação tipicamente de mercado, né? Nós estamos vivendo uma situação completamente atípica, mas está se trazendo um mecanismo de mercado para a precificação que tende a funcionar mediante negociação com as companhias aéreas. No total, essa linha ela pode chegar de 8 a 10 bilhões de reais para o setor, e a gente tem uma tratativa com o BNDES, isso feito pelo Ministério da Infraestrutura, para que hajam alguns covenants importantes, algumas obrigações importantes ao se liberar esse crédito. Esse crédito, tudo dando certo, ele deve sair na primeira semana ali do mês de maio, né, se confirmar essas negociações, e aí nós colocamos alguns covenants importantes, como, por exemplo, a necessidade de que esse recurso, uma vez liberado, ele permeie toda a cadeia produtiva do setor. O que eu quero dizer com isso? Ele seja utilizado pelas companhias aéreas, logicamente, para pagamento da sua folha de funcionários, para pagamento das suas tarifas aeroportuárias, para pagamento dos seus fornecedores imediatos, quais sejam empresas, serviços auxiliares, exatas, empresas regionais, subregionais, de modo que esse recurso ele vai entrar pela companhia aérea, mas ele vai acabar dando liquidez para toda a cadeia produtiva, incluindo aeroportos, fornecedores, funcionários e etc. É tipicamente uma negociação de um crédito estruturante, né? É diferente de um crédito inicial que foi dado pelo Banco do Brasil logo nas primeiras semanas da crise, um crédito que chegou aí a cerca de 1.800 bilhões de reais. Isso foi já um crédito urgentíssimo, de curtíssimo prazo, que foi liberado pelo Banco do Brasil em operação comercial de mercado, operação de capital de giro. Esse crédito já deu um certo fôlego de curtíssimo prazo, mas ele não tinha uma característica de crédito estruturante. A ideia é que esse do BNDES, junto com o Sindicato de Bancos, ele venha com essa natureza estruturante. E tudo isso, logicamente, vai depender de uma negociação que nós sabemos que não é fácil de fazer, uma negociação feita em tempos difíceis, em tempos atípicos, mas que nós estamos aí contribuindo dentro das nossas possibilidades, por meio da nossa secretaria setorial, que é a SAC, para poder viabilizar tanto do lado dos bancos quanto do lado das companhias aéreas, porque, de fato, é uma situação que ninguém esperava ter que passar por essa situação e, de fato, pegou todo mundo de surpresa. Eu, particularmente, estou muito otimista. Eu acho que nós não vamos chegar ao extremo, como são os créditos que o Edu colocou norte-americanos. Lá o mercado tem uma outra dinâmica, tem um outro perfil, mas eu acho que tem espaço de evoluirmos e melhorarmos as condições atualmente negociadas. Então, eu tenho bastante esperança que nas próximas semanas a gente consiga fechar isso. E fechando isso, é um crédito que vem para o setor como um todo e ele vai permear aí todo o supply chain do setor, toda a cadeia produtiva do setor e vai dar liquidez e nos ajudar a passar por esse momento mais agudo da crise com uma certa dignidade e já preparando aí
o processo de retomada do setor para o segundo semestre. Eduardo, eu queria saber, o instrumento que está sendo adotado é o adequado? As empresas consideram o adequado? Ou não é um instrumento adequado ou suficiente para o momento? Como é que vocês avaliam isso? Nós avaliamos que todo o processo é adequado e está sendo bem conduzido. Vocês notaram que tem uma identidade absoluta entre o que o Rony descreveu e o que eu havia descrito antes. Nós não temos nenhuma divergência e não fizemos nenhum tipo de questionamento a toda a estruturação do programa. Temos um tema que para nós é chave, que é o fato de você estar tratando com empresas que têm 2 décadas, 3 décadas, tendo sido objeto de investimento de alguns bilhões de reais para se construir o patrimônio que hoje atua aqui no país. Você está falando aí de 460 aeronaves, um avião miseravelmente custa 80 milhões de dólares, empresas que passam de 15 mil empregados nas suas folhas, com todas as consequências de impacto na cadeia produtiva. 100 milhões de passageiros por ano significa alguns milhares de CNPJs operando ao redor de todo o país, em cada um dos aeroportos. O único tema no qual não se chegou até o momento a um acordo é o tema que a gente espera escalar agora, nos próximos dias, em relação à precificação e uma eventual diluição dos acionistas. Eu tive a oportunidade, numa conversa que reuniu os presidentes das empresas com uma autoridade federal recentemente, o presidente da Embratur, nós colocamos o seguinte: olha, eu entendo, e nisso o Rony levantou um aspecto importante, que nós não tenhamos aqui o mesmo número que o mercado americano. Ok, se a gente dobrar o número, nós estamos falando em 6%. Se a gente triplicar o número, estamos falando em 9%. O que está se colocando é 10 vezes. Então, em algum lugar nesse caminho é onde a gente tenciona chegar. É importante colocar também uma observação, para deixar claro, principalmente quem está nos ouvindo, essas negociações são feitas individualmente por cada empresa, não é uma articulação setorial. Tá? Há um determinado momento em que a BEAR, enquanto interlocutor do setor, se afasta e esse processo objetivo cada uma das empresas está conduzindo. Ontem, os presidentes das empresas estiveram em vídeos separados, individualmente com o BNDES, e foram informados que nesse sindicato de bancos, como assim foi batizado, é o banco que deve estar conduzindo a relação, me parece que orientando a relação com as empresas aéreas, é o Bradesco. É o que eu tenho de informação até o momento. Nós esperamos, nas próximas horas, ter novidades, e eu concordo, coincido com a avaliação do Rony, nós seguimos absolutamente confiantes e que vamos chegar num determinado ponto de equilíbrio e vamos construir esse acordo. Obrigado, Eduardo. Eu vou passar agora para o Rony, para um ponto que ele falou no começo e que está sendo muito... em várias conversas que tenho tido com o pessoal do setor, em lives acompanhando, que é um ponto que me parece um pouco assustador para todos, em relação a como é que vai ser considerado o caso fortuito e a força maior, né? Como é que isso vai ser aplicado lá no futuro, e isso, obviamente, tem um impacto grande no setor de concessionárias, né? Vocês, enfim, ainda estamos no começo, mas o que vocês já têm, já estão começando a trabalhar em relação a esse ponto, e como é que isso, de uma forma geral, e eu queria saber também se isso está vindo de uma diretriz maior do governo ou do Ministério, para que isso possa ser, vamos chamar assim, se tornado uma baliza para todos os setores, que vão, obviamente, ter que discutir os contratos sobre essas novas bases. É verdade, Jimmy. Esse ponto é um ponto muito importante daqui para frente, ele vai ser um tema recorrente ao longo do ano,
que é, bom, primeiro, a caracterização e o aceite por parte do poder público de que estamos diante de um caso de força maior, né? Chame do que quiser chamar, a gente estava até nessa discussão de é fato do príncipe, é caso fortuito, é força maior. Bom, não interessa o nome, o que interessa é que é alguma coisa nesse sentido realmente, e isso claramente nos contratos de concessão aeroportuária está objetivamente endereçado na matriz de risco ao poder público. Então, todo o efeito desse caso de força maior, dessa crise pandêmica, isso tem que ser, de alguma maneira, capturado, absorvido pelo poder público em forma de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Como fazer isso na prática, a metodologia de como fazer isso na prática, ela não é nada simples. Fazer essa conta não é nada simples. Primeiro, a gente passa por um processo de reconhecimento, ou seja, reconhecemos que é força maior, que é caso fortuito, ou alguma coisa que o valha. Ok. Isso é um trabalho que está sendo feito pela Advocacia Geral da União, que talvez já nos próximos dias já saiam pareceres da AGU reconhecendo esse cenário como um caso de força maior. Agora, feito isso, as agências reguladoras, no nosso caso a ANAC, ela começa um processo que já está, inclusive, acontecendo discussões com os aeroportos, o Diogo depois pode comentar sobre isso, de como será construída essa metodologia. Bom, é claro que a metodologia, ao final do processo, os casos são individuais, né? Você não tem como dar um reequilíbrio genérico para todos, o reequilíbrio ele é personalíssimo, né? Ele é para cada contrato em si, mas é possível a gente começar a pensar em premissas, em guidelines aí para poder calcular esse reequilíbrio. O que nós temos falado com a agência até agora, como secretaria setorial, é que o único caminho que se tem para fazer isso é o caminho da comparação macro entre o planejado das concessionárias e o efetivamente executado, realizado. Toda concessionária tem no seu board o seu planejamento para o ano, né? Ou seja, lá no final de 2019, toda concessionária planejou o ano 2020 e falou, bom, 2020 eu acho que eu vou atingir tanto de movimentação, tanto de passageiros, tanto de carga, tanto de movimentação de aeronaves, com esse perfil, com esse padrão de frota, né? Vou ter tantos de receita, tanto de receita comercial, de receita tarifária, vou ter as minhas despesas nesse patamar aqui, vou reduzi-las e tal. Então, você tem um planejamento, né? E agora nós vamos ter o efetivamente realizado. Todas as empresas fazem isso, compara o forecasting lá, o planejado, compara com o realizado. E eu acho que o reequilíbrio não vai poder ser algo muito diferente disso, mediante uma comparação do que estava planejado com o que vai ser efetivamente realizado. O segredo disso tudo é nós termos um fechamento prévio disso, né? Vai ser uma prévia desse reequilíbrio ali no mês de novembro, fechando até o mês de outubro. Porque como as concessionárias elas têm que pagar a outorga agora em dezembro, até o dia 18 de dezembro, é muito importante que nós já tenhamos definido uma prévia desse reequilíbrio e, portanto, teremos muito trabalho nos próximos meses para poder chegar nessa metodologia, aplicar a metodologia, girar os processos de reequilíbrio dentro da agência, para que estejamos prontos lá em dezembro para já abater da outorga de dezembro esse valor. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que vai depender de articulação muito com os aeroportos, vai ser um trabalho colaborativo, não tenha dúvida disso, tanto do lado da agência quanto do lado dos aeroportos, para a gente poder chegar nesse número. Não me parece que está acontecendo mais nada de diferente no mundo, nesse momento, que não seja a crise pandêmica, né? Então, é natural, em termos metodológicos, que eu considere toda a diferença do planejado para o realizado, eu atribuo essa diferença à crise pandêmica. É claro que alguns ajustes precisam ser feitos caso a caso. Ora, o aeroporto de Guarulhos ele teve que colocar uma barreira sanitária por conta própria, né, por risco de fechamento lá pela Prefeitura de Guarulhos, etc. O aeroporto de Salvador não precisou, porque foi a própria Secretaria Estadual de Saúde que proveu essa barreira sanitária. Perceba, então, que há diferenças micro, né, na parte microeconômica. Mas a parte macroeconômica, a premissa é a mesma. Todo mundo começa do planejado, compara com o realizado, ajusta pelos detalhes de cada operação em si, gera um pleito de reequilíbrio e abate do valor da outorga. Quem tem outorga para pagar esse ano já abate no dia 18 de dezembro. Quem não tem outorga para pagar, alguns aeroportos estão em período de carência de outorga,
isso vai para o fluxo de caixa do contrato e vai para o pagamento futuro das outorgas a serem realizadas. De uma maneira bastante macro, a lógica seria mais ou menos essa. Diogo, como é que... Bom, o macro tá aí, né? Quais são as dificuldades que você vê para chegar no micro e aí esse micro ser efetivamente importante e resolve o problema das funcionários, visto que também aí a gente não tem só o governo nessa operação, órgãos de controle vão participar, vão olhar. Como é que o setor está olhando isso? Ok. Jimmy, o Rony acho que colocou as linhas gerais, mas tem algumas questões bem importantes para a gente acrescentar. A primeira questão do reequilíbrio é que o reequilíbrio ele parte de um pressuposto que existia uma curva, né, de receitas e de despesas que aconteceria não fosse essa situação, né, de força maior, caso fortuito, não importa o nome que se dê. O fato é que existe aqui um elemento que, dentro da matriz de risco, não é alocada ao concessionário. Então, o elemento básico é assim, como é que você define essa linha? E aqui nós temos uma questão muito importante em relação aos aeroportos, que é o fato de que nós vamos ter efeitos de ordem primária e efeitos de ordem secundária, né? Os efeitos de ordem primária são os que nós estamos vivendo hoje. Então, há uma série de restrições à movimentação e isso, naturalmente, impacta, né, o transporte aéreo, por conseguinte, impacta as receitas dos aeroportos. Mas há também um efeito secundário, que é o fato de que essa pandemia e as medidas adotadas para conter a pandemia vão ter um impacto de mais longo prazo na economia e nos hábitos das pessoas. Então, a demanda por transporte aéreo estará afetada não por 6 meses, por 12 meses, mas provavelmente por um longo período, né? E, a nosso ver, nós teremos toda uma outra curva de demanda nos aeroportos, que é consequência dessa crise que nós estamos vivendo. Então, perceba, num primeiro momento, nós estamos tratando com a ANAC desse problema de ordem primária, né? As conversas estão evoluindo muito bem nos termos que o Rony colocou, né? Há, evidentemente, questões particulares e questões mais específicas de cada contrato, mas, no geral, né, nós temos elementos que reduziram as receitas tarifárias, as receitas comerciais, e temos elementos que aumentaram as despesas, né? E, inclusive, um elemento importante que é o fato de que há uma série de despesas que nós não podemos comprimir na mesma proporção da movimentação. Então, há uma série de coisas que precisam funcionar independentemente de quantas pessoas vão passar no aeroporto, né? Então, inclusive, essa diferença tem que ser considerada também nos reequilíbrios. Então, eu diria, para 2020, nós temos um cenário, eu diria, mais objetivo, mais bem caracterizado de quais são os impactos de ordem primária e, juridicamente, muito bem fundamentado a natureza de força maior do evento que nós estamos vivendo. Isso, como disse o Rony, será tratado dentro desse ano com o objetivo de, até dezembro, já ter para todas as concessionárias o valor do reequilíbrio calculado, de modo que isso seja abatido do valor da outorga que foi postergado para dezembro. Apenas um detalhe é que o nosso entendimento é de que o reequilíbrio será feito para o ano todo, tá? E os meses, né, de novembro e dezembro provavelmente serão feitas projeções do que será efetivamente realizado, compara com o que era projetado e aí você tem um reequilíbrio, né? Isso para 2020. Para 2021 em diante, né, é uma discussão que nós ainda não começamos, mas que é fundamental, porque, naturalmente, nós estamos falando de contratos de 20, 25 anos, e que a natureza
do negócio sofreu uma mudança considerável e nós precisaremos realmente rediscutir todo esse processo, né, de reequilíbrio dos contratos a médio e longo prazo. Bom, eu vou fazer, os nossos assinantes estão mandando perguntas aqui, eu vou fazer duas, que são duas perguntas, uma mais ou menos para cada setor aí. Uma primeira é como o governo e a ABAR enxergam a possibilidade de ser utilizado um preço médio das ações em um período de referência. E a segunda pergunta é sobre se as concessionárias já começaram a avaliar os impactos nos cronogramas de investimentos que estão aí colocados para ser feitos no futuro, né? Bom, e também temos aqui, queria saber se a SAC já avaliou o impacto da pandemia no cronograma da nova rodada de concessões. Então, eu vou abrir, como temos aqui aí alguns minutos, eu vou abrir para que cada um possa comentar aí esses 3 pontos, começando pelo Rony, por favor, Rony. Obrigado, Jimmy. Bom, com relação a preço médio, né, acho que a pergunta é com relação ao strike point aí desse bônus de subscrição, né, que vai ser emitido na linha de crédito para as companhias aéreas. Eu acho que a discussão é exatamente essa mesmo, né? É um preço. Eu não sei se é um preço médio, porque o que acontece? A curva de precificação ela teve uma descontinuidade muito forte, muito profunda, né? Se a gente pegar a média de operação dessas ações aí a mercado, elas flutuam, lógico, ali, né, no curto prazo, no médio prazo, mas quando agora veio a crise do Covid-19, elas perderam um valor de maneira muito rápida, muito abrupta, e tiveram ações aí que reduziram 80% do valor que vinham sido comercializados antes. Então, assim, a gente usar preço médio, por mais que a gente calibre esse preço médio, pondere ele e etc., a gente tem uma quebra de série muito grande, né? Então, geralmente, nesses casos, a gente acaba tentando criar, o mercado bancário acaba tentando criar uma metodologia de preço justo, né? Ou seja, tem que se criar uma metodologia para tentar atingir um preço justo. Esse preço justo, ele não é nem o preço atual está extremamente defasado e totalmente combalido por uma crise pandêmica global, mas também ele não é o baseline anterior, porque o baseline anterior também ele não tinha nenhum impacto dessa crise. Como o Diogo bem colocou, essa crise veio agora e ela não vai ser superada no estalar de dedos daqui para frente. Vai um período aí para poder retomar, né, ter uma incerteza nisso. Então, vai ter que ser alguma precificação entre o piso de hoje e o teto que era o baseline anterior. Como chegar nisso que é o grande ponto de discussão. Estamos falando do quê? Muita gente fala, é o dobro do atual. Tem gente que fala, não, é metade do baseline anterior. E aí, enfim, os bancos vão ter que sentar, e é por isso que talvez a questão do sindicato dos bancos ajude bastante isso, né? Porque você consegue colocar vários formadores de rating, né? Vários grupos de avaliadores de risco, independentes, né? Concorrentes entre si, precificando esse papel. Certamente não é o preço atual, certamente não é o preço anterior, é alguma coisa no meio desse caminho, e aí o segredo é chegar a um valor tido como justo pelos dois lados, pelo lado do tomador, pelo lado do emprestador. Então, de fato, é exatamente isso que está sendo discutido, debatido nesse momento, e que eu acho que vai ganhar um pouco de robustez ao trazer um sindicato de bancos para essa precificação. O segundo ponto, com relação ao investimento das concessionárias, eu acho que o Diogo vai comentar, existem muitos investimentos, a maioria dos contratos de concessão, tirando os da última rodada, da quinta rodada, que esses ainda têm CAPEX para ser feito agora, como CAPEX obrigatório da concessão, os outros investimentos das concessionárias da segunda, terceira, quarta rodada, já são investimentos que já estão na fase de gatilhos, né? E aí a coisa fica um pouco mais tranquila, porque basicamente os gatilhos não vão disparar exatamente pela crise, né? O CAPEX inicial já foi feito, né? Aquele CAPEX obrigatório, ele já foi realizado, até a quarta rodada todos já entregaram, né? Porto Alegre entregou, Fortaleza entregou, Florianópolis entregou e Salvador entregou, e a partir de agora nós temos gatilhos, e certamente esses gatilhos eles não vão disparar na velocidade que a gente imaginava se fosse numa situação normal, né, de temperatura e pressão.
Então, o gatilho ajuda nisso, o gatilho calibra isso. Para a quinta rodada, sim, nós temos os investimentos da fase 1B, e aí esses eles têm que ser feitos, que são aqueles investimentos com o objetivo de colocar o aeroporto num nível mínimo de serviço a ser mantido ao longo do contrato de concessão. Então, eles pegam, né, o aeroporto defasado em termos de nível de serviço, colocam o aeroporto num nível mínimo de serviço e, a partir daí, ele segue com a concessão. Então, eu acho que a questão dos investimentos está minimamente alinhado, a não ser alguns casos muito específicos de alguns investimentos que ainda precisam ser feitos em determinados aeroportos. Mas, de uma maneira geral, o gatilho ajuda a passar por esses momentos de crise. E o último ponto, a questão da sexta rodada de concessões. De fato, são 22 aeroportos, distribuídos em 3 blocos, com leilão previsto para dezembro desse ano. Por enquanto, o cronograma está sim mantido. A diretriz do governo federal é manter o cronograma das concessões e dos investimentos no setor, e nós continuamos perseguindo o leilão para dezembro desse ano. Nesse momento, nós estamos respondendo às contribuições das audiências e consultas públicas, e agora, no meados do mês de maio, nós vamos protocolar esse estudo no Tribunal de Contas da União. De fato, teremos um estudo de viabilidade que ele vai ter que ser atualizado com base na crise que estamos vivendo. Atualizar projeções de demanda, de receita, de despesa nesse momento é um exercício muito complicado, muito difícil, mas ele terá que ser feito, né, porque nós temos muitas incertezas pela frente. Então, projetar qualquer coisa nesse momento é, de fato, muito difícil. Mas nós teremos que projetar, vamos definir um cenário junto com os nossos consultores e vamos colocar esse cenário como sendo um cenário de retomada pós-crise e vamos submeter ao Tribunal de Contas. O grande segredo disso tudo é termos um leilão competitivo, porque se tivermos um leilão competitivo, a competição pelo leilão ela acaba corrigindo essas incertezas e todas essas premissas que tiveram que ser adotadas nesse momento. Então, nós estamos perseguindo aí um leilão competitivo e, para isso, a gente está discutindo algumas exigências, como participação do operador no equity da concessionária, no capital da concessionária, possibilidade de termos operadores contratados, né, para que a gente consiga atrair, por exemplo, grandes fundos de pensão, fundos soberanos, private equities mundiais aí, para o setor de infraestrutura, e aí poderiam vir com operadores aeroportuários contratados. Os operadores aeroportuários mundiais hoje estão muito combalidos realmente pela crise, lá nos seus países de origem, notadamente na Europa, e nós sabemos que eles terão dificuldades para vir investindo no Brasil nesse ano, que é um ano muito difícil para todo mundo. Por outro lado, nós sabemos que os grandes fundos continuam com seus caixas bastante cheios e têm condições de fazer os investimentos. Então, a ideia é flexibilizar a exigência do operador, permitindo que ele seja um operador contratado. A gente está discutindo isso já de maneira bastante avançada, de modo que eu possa juntar o capital disponível no mundo, que está nesses fundos, com os operadores que estão dispostos a continuar no processo, não tanto no equity, mas na operação em si, e aí talvez a gente consiga ter um leilão mais competitivo, capaz de corrigir aí todas essas incertezas que a gente vai ter que assumir para poder fazer o nosso estudo de viabilidade e apresentar ao Tribunal de Contas. Deixa eu passar rapidinho aqui para o Eduardo, que pode falar aí sobre essa coisa do preço, né? Eu também queria colocar uma outra pergunta que chegou aqui sobre outros mecanismos que podem dar caixa aí para as empresas. Por exemplo, foi citado aqui que as empresas americanas estão usando a venda de passagens em milhas para fazer caixa. Se não poderia ser replicada essa estratégia aqui em relação às empresas aéreas no Brasil. Eduardo, por favor. Em relação ao preço, eu creio que o objetivo a perseguir é um preço que respeite a história construída pela aviação nesse país, destacadamente de 2002 para cá, o ano em que nós migramos do modelo de preços tarifados para a liberdade tarifária. É o ano em que, de fato, no Brasil se instala um mercado onde há competição, tanto que é o ano em que você deixa para trás definitivamente o modelo de negócios de empresas como Varig, VASP, Cruzeiro, Transbrasil, etc., e você passa a ver empresas como a que nós temos hoje. Vamos lembrar, parece que assim, a crise é tão grave que a gente não lembra das coisas
de pouco tempo, mas a gente vem de maio para cá com uma empresa que quebrou, né? A Avianca parou de operar e é a primeira grande empresa que para desde a Varig lá em 2005. Portanto, esse mercado, que é um mercado que se constrói à base da disputa, tem que ter um preço que respeite esse cenário, que é o desafio que a gente tem para construir. A segunda questão que você coloca é formas de caixa. Também colocamos esse processo em linha. O Ministério da Economia, um dos temas que segue pendente daquela agenda que eu mencionei do Ministério da Economia, é um debate sobre compra antecipada de bilhetes. Também o Ministério formulou uma proposta sem chegar a um acordo a respeito. Seguimos debatendo esse processo. Diogo, por favor. Diogo, acho que você pode comentar, então, sobre o cronograma aí, desculpe, o que as concessionárias que já estão avaliando os impactos do cronograma de investimento. Obrigado, Jimmy. Só para lembrar, o reequilíbrio econômico dos contratos ele pode tomar 4 formas básicas. Primeiro a alteração de tarifa, a compensação da outorga. O segundo, o terceiro é alterações no cronograma de investimento e o quarto é a alteração dos prazos de duração dos contratos. Então, essas 4 formas básicas são as que podem ser adotadas a título de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né, de concessões aeroportuárias. No momento atual, a postergação de investimentos, ou alteração do cronograma de investimentos, ela será útil para um número muito pequeno de concessionários, que são esses que entraram na última rodada, que ainda estão na fase de implementação, né, dos investimentos do anexo 1B, que são os investimentos obrigatórios, né? Isso é algo que eu acho que merece algum debate, porque mesmo esses investimentos obrigatórios, eles são calculados, eles foram, né, determinados dentro de uma certa premissa do estudo de viabilidade, né? Então, eu acho que cabe aqui, sim, mesmo sendo investimentos considerados obrigatórios da fase 1B, eles merecem, a meu ver, uma avaliação jurídica, porque as premissas sobre as quais eles foram dimensionados, a nosso ver, já não persistem, né? Então, isso merece, sim, e acredito que perfeitamente adaptável ao que está previsto nos contratos, né? Evidentemente que isso vai ser um julgamento caso a caso, um julgamento particular em cada contrato. Não atende à maioria. Na maioria dos contratos, nós já tivemos o cumprimento dos investimentos, né? E não acho que isso teria um impacto muito relevante. O que nós temos tido, isso sim, também deve ser objeto de discussão e, eventualmente, de reequilíbrio, é que, para nos adaptar a essas novas condições de operação, que certamente, seguramente, serão adotadas a partir da crise, né, provavelmente nós teremos, por exemplo, regras mais... digamos, regras que implicarão um distanciamento maior entre as pessoas dentro do terminal. Isso vai implicar mudanças na estrutura do terminal, isso vai implicar ampliação dos espaços. Quer dizer, eu acho que em um determinado momento subsequente, esses investimentos, para se adequar a essas outras normas, é que também deverão ser objeto de discussão. Ok. Bom, eu vou pedir ao Eduardo, então, porque estamos aí já passando até um pouco do tempo, e eu peço desculpas aí, mas realmente foram informações muito boas e qualificadas que tivemos. Mas eu vou pedir, então, ao Eduardo para que faça as suas considerações finais aí. Depois eu vou deixar o privilégio aí ao Rony para que encerre o nosso programa. Por favor, Eduardo. Eu, rapidamente, agradecer a oportunidade, colocar aqui na nossa perspectiva
nós seguimos absolutamente confiantes na conclusão dos temas que estamos debatendo com o governo, especificamente com o Ministério da Economia, com a mesma qualidade que nós tivemos com o Ministério da Infraestrutura, ou seja, concluindo todos os temas da melhor forma possível, com resultados expressivos. Segundo, que nós estamos absolutamente confiantes de que temos estrutura para superar e para passar a crise e sair do outro lado com capacidade de retomar a atividade da aviação, portanto, de retomar uma atividade que é essencial para manter o país conectado. E creio que é importante ressaltar esse último aspecto. Hoje nós estamos voando no que a gente chama de malha essencial, aproximadamente 8,5% da malha normal, atendendo as 26 capitais, o Distrito Federal e mais 19 cidades-chave, muito mais preocupados com o que vai embaixo do avião, com a carga, do que com o volume de passageiros, que segue bastante baixo. Principalmente, e sempre vale citar um exemplo, as pessoas que estão no sul, no sudeste, nem todas têm, por exemplo, a informação de que uma cidade como Macapá, ou as coisas chegam de avião, ou a opção é um dia e meio de barco vindo de Belém. Portanto, é absolutamente vital para manter o país funcionando, que a gente o mantenha conectado da melhor forma possível. E creio que debates como esse, com companheiros como esse aqui participando, contribuem para a gente resolver rápido, resolver bem e seguir avançando rumo à solução de toda essa agenda. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Obrigado. Diogo, sua participação, por favor. Só a título de finalização, Jimmy, eu acho que é muito importante, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate, agradecer a atuação sempre bastante célere, transparente e colaborativa que o Ministério da Infraestrutura tem tido e outros órgãos de governo, em particular a ANAC, que é o nosso interlocutor mais permanente. E queria chamar a atenção para uma questão que, a meu ver, é a maneira como o transporte aéreo deve ser encarado, né, nesse momento de crise. É preciso ter uma compreensão que o transporte aéreo ele é fundamental para a retomada da economia do país. O Edu mencionou um caso particular da questão de Macapá, mas isso não é só uma questão particular, isso é uma questão geral da economia brasileira. A economia brasileira hoje é uma economia moderna, interconectada, que depende fundamentalmente do bom funcionamento do transporte aéreo. Então, eu acho que é isso que permeia e que justifica esse conjunto de ações que o governo tem tomado, e é preciso a gente entender que isso é extremamente necessário. No que concerne aos aeroportos em particular, eu volto a insistir na necessidade, não tanto de alterações nas medidas que já foram adotadas, mas principalmente na duração dessas medidas. É preciso que a gente tenha a clareza e a compreensão de que, para o transporte aéreo, essa crise será mais longa e mais dura do que para os outros setores da economia e, portanto, as ações que já foram adotadas precisam ser alongadas no tempo e a gente precisa ter o tempo necessário para recuperar essa indústria, tomando ações naquelas duas vertentes que eu mencionei inicialmente, que é a redução de custos do setor, temos que retomar essa agenda o quanto antes possível, e a percepção de segurança sanitária no transporte aéreo também, que a gente precisa trabalhar. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos os colegas que participaram aí. Edu, um abraço. Rony, um abraço e espero vê-los em breve. Então, Rony, acho que agora você conclui aí, tem a palavra para que possa dar um programa aí de como é que um pouco sobre o futuro aí do setor, né? É isso, Jimmy. De fato, a aviação, a gente está trabalhando e com muita esperança de que nós vamos voltar. Não tenha dúvida, né? Nós estamos temporariamente em solo, mas a gente volta a voar em breve. Mas nós vamos voltar de maneira diferente, né? Nós temos que reconquistar a confiança do passageiro
para que volte de novo para os aeroportos, volte para os aviões de maneira segura. O que eu costumo dizer é o que o 11 de setembro foi para os aspectos de segurança, né, de security, que nós falamos na aviação, a crise do Covid-19 vai ser para os aspectos sanitários, né? Antigamente, antes do 11 de setembro, os aeroportos não tinham toda aquela parafernália de controle, né, de ingresso em área restrita. E hoje, se você entrar com um grampinho pequeno que seja no seu bolso, o detector de metais ele pega, o scanner, né, corporal pega, e você tem que tirar. Isso foi fruto de uma crise, que foi a crise do 11 de setembro. Eu acho que agora nós vamos ter, né, alguma coisa bastante parecida com isso, mas com relação às barreiras sanitárias, aos controles sanitários, aos procedimentos relativos à parte sanitária de transmissão de vírus, seja ele o coronavírus, o Covid ou outro vírus que possa vir a aparecer. Então, eu acho que vai mudar o transporte aéreo, o setor vai se transformar, assim como se transformou de 2001 para cá, e nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que o setor tem uma grande vantagem, que é essa integração entre aeroportos, empresas aéreas, governos. Vocês podem observar que da nossa conversa aqui hoje há uma harmonia muito grande, né, nas falas, né, do setor privado de aéreos, do setor privado de aeroportos e do governo. Isso é porque nós trabalhamos cotidianamente, diariamente em conjunto. Eu falo com o Eduardo, falo com o Edu, todos os dias praticamente, muito mais vezes ao dia. A ANAC também fala, o ministro Tarcísio também fala. Então, acho que é dessa maneira que nós vamos conseguir superar a crise, conversando, alinhando, ajustando, tentando não fazer nada que não sejam as melhores práticas mundiais, né? O setor é um setor padronizado, então nós vamos fazer no Brasil aquilo que estará sendo feito no mundo afora, buscando eficiência. Vamos ter que fazer diferente, isso vai ter um custo, óbvio, isso vai ter um período de aprendizado, de adaptação do passageiro, da companhia aérea, do aeroporto, mas eu acho que a gente vai conseguir sair sim dessa crise, vamos sair fortificados, fortalecidos dessa crise, e eu acho que nós vamos superar em breve. A crise não tende a ser muito rápida, de fato, a nossa queda foi muito rápida, o retorno não é tão rápido assim, mas a gente tem que tomar, como o Diogo muito bem colocou, a gente tem já que estar com uma agenda de retomada pronta para poder incentivar, estimular, potencializar esse setor que tem um espaço muito grande de crescimento no Brasil. Eu costumo dizer que muitos falam o Brasil tem 120 milhões de passageiros, né, antes da crise, 120 milhões. Eu costumo falar, o Brasil só tem 120 milhões. A gente tem condição de ter muito mais do que 120 milhões de passageiros, e aí agora com um desafio ainda maior, que é superar a crise do coronavírus e voltar mais forte, mais bem preparado e sendo novamente referência para o mundo em termos de boas práticas no setor. Eu acho que a gente está alinhado, temos muito trabalho pela frente, mas não vai faltar disposição, nem do lado do setor privado, de aéreas, de aeroportos, como também não vai faltar disposição do lado do setor público da gente implementar essas mudanças. Então, um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, contem sempre conosco aí para as próximas vezes, com certeza, um prazer. Certo. Obrigado, então, Rony, obrigado, Eduardo, obrigado, Diogo. Bom, a gente está encerrando a transmissão e eu gostaria de agradecer aí aos nossos assinantes, né, que participaram, que estão aqui, puderam enfim, ter o privilégio de ouvir aí informações tão relevantes para o setor, tão atualizadas, né? E, enfim, essa é a nossa proposta, tentar aí nesse período de dificuldade que a gente está causada por essa pandemia, levar a melhor informação possível a você e outros infradebates vão acontecer ao longo das próximas semanas, também com pessoas relevantes de outros setores da infraestrutura. Muito obrigado a todos e essa sessão está encerrada e até a próxima. Obrigado.